Nós iremos tratar agora sobre a sociologia no Brasil, ou seja, os principais representantes teóricos que desenvolveram o pensamento das ciências sociais no nosso território nacional. Um deles, que é de grande importância para o país e para a cidade de Brasília, por exemplo, é o Darcy Ribeiro. Ele ajudou a formar alguns pensadores no país e até fundamentar, ou seja, a instituir universidades pelo país. Bom, o Darcy Ribeiro ele faz um estudo sobre essa cultura mestiça entre o negro indígena e o branco europeu. E aí ele vai chegar às várias caracterizações, seja o bandeirante do interior de São Paulo, seja o caboclo e seja também o caipira. Bom, além do Darcy Ribeiro, que além de uma perspectiva antropológica a respeito da cultura brasileira, tivemos o Florestan Fernandes, que nasce em São Paulo, de uma família humilde, onde a mãe dele era uma empregada doméstica e que ele teve a sorte de poder frequentar a casa da patroa e poder desfrutar dos vários livros que essa patroa da mãe dele tinha. Então, ele pôde, nesse contato com a leitura, com a vasta bibliografia, ele teve um amor pelas áreas das humanidades, de modo que na sua juventude, na vida adulta, ele se aperfeiçoou, se doutorando e se tornou professor de sociologia no departamento da USP, da Universidade de São Paulo. E lá, ele foi professor do Fernando Henrique Cardoso, que foi uma importante figura, um importante personagem política do país, já que ele foi presidente 2 vezes consecutivas, e ele também foi professor da Universidade de São Paulo. O Fernando Henrique Cardoso, nos seus estudos teóricos sobre sociologia, ele fez uma reflexão sobre o conceito de mais-valia, ou seja, como que a mais-valia se aplica na relação dos escravos, daqueles que foram escravizados, os negros que foram trazidos pelos europeus aqui no território das Américas, da América do Sul, da América Latina de modo geral. Pois a mais-valia se aplica no conceito, na vida prática do assalariado, do trabalhador que recebe um salário mensal. Mas o escravo, ele trabalha, mas não recebe um salário. E aí ele questiona, há uma relação de mais-valia? Bom, esse foi um dos desdobramentos teóricos que o Fernando Henrique Cardoso se desdobrou. Mas o que eu quero salientar mesmo, uma grande importância de raciocínio, é do pensador Sérgio Buarque de Holanda, que inclusive é o pai do Chico Buarque, um músico, escritor que ganhou o prêmio Camões de literatura. O Sérgio Buarque de Holanda, no seu livro Raízes do Brasil, ele traz um conceito que é de cordialidade. Ou seja, o brasileiro e a brasileira é um sujeito cordial. Mas isso trouxe interpretações equivocadas, do tipo acreditar que o brasileiro é um sujeito passivo, um sujeito que trata totalmente o outro, o estrangeiro, de uma maneira totalmente afetiva, alegre, ou seja, esse brasileiro que é totalmente amoroso com o próximo. Na verdade, o que ele quer dizer que o brasileiro é um sujeito cordial é que a palavra cordial vem de cordiales, cordis, ou seja, vem de coração. Então, o brasileiro, ele age de uma maneira impulsiva, de uma maneira emotiva, seja para o bem, ou seja, essa maneira alegre, divertida, acolhedora, seja inclusive para o mal. Então, não é à toa que o nosso país tem um grande índice de violência, porque ele sempre age de uma maneira impulsiva. É diferente de outras culturas, no caso a europeia, que tem uma formação mais racional, racionalista. Então, esse é o entendimento do pensamento do Sérgio Buarque de Holanda. Essa cordialidade não é de um sujeito passivo, é de um sujeito impulsivo nos seus sentimentos e que corrobora nas suas ações, seja de uma maneira amorosa ou seja, inclusive, pela sua raiva. O outro importante teórico para o pensamento histórico da sociologia no Brasil é do Gilberto Freire, que vai escrever Casagrande e Senzala. É interessante salientar que essa relação do senhor do engenho e do escravo. Então havia uma relação, eles moravam próximos um do outro, mas havia obviamente uma relação, uma dialética de senhor e escravo, havia uma dominação, uma exploração. E que no entendimento do Casagrande e Senzala, esse texto, escrito por Gilberto Freire, isso permanece na cultura brasileira. Vale salientar, veja o trailer do filme, chamado Que Horas Ela Volta. Sim. Pode tirar, por favor. Tô indo. Tô indo. Por que você vai tão arrumado assim? Fabinho, vai cuidar de sua vida. Você vai negar pro seu mundo. Eu sou. Eu respeito, hein? Vai cortar esse cabelo.
Babá, Jéssica, minha filha, tá querendo vir pra São Paulo pra ficar comigo. Quanto tempo que vocês não se veem? Pra mais de 10 anos. É claro que pode. Imagina, meu amor, poxa, você é praticamente da família, né? Val? Meu filho. Eles estão doidos pra lhe conhecer. Tá me levando pra casa dos teus patrões? Eu moro no serviço. E a calma, Tá me levando pra casa dos outros. Ó, a gente gosta muito da sua mãe é muito importante nessa casa, então você também... Ah, é onde eu vou ficar, então? Eles estão doidos pra perder o juízo. Você quer ficar aqui? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Onde é que já se viu filha de empregada sentar na mesa dos patrões? Eles não são meus patrões, não. Tu nunca nadou aqui, não? Eu vou nadar na piscina da casa dos outros. Você onde é que tu aprendeu essas coisas? Fica falando, não pode isso, não pode aquilo. Isso aí ninguém precisa explicar, não. A pessoa já nasce sabendo o que pode e o que não pode. Não voltasse por quê? Vou lhe dizer uma coisa, Deus me livre, mas um dia tu vai entender direitinho tua mãe. Você viu no trailer do filme Que Horas Ela Volta, que trata a perspectiva de uma empregada doméstica que mora dentro de uma mansão, mas ela fica num quartinho pequeno de empregada. É essa associação que ficou na história do Brasil. Ou seja, há uma casa grande e há um pequeno quarto, ou seja, uma pequena senzala. Ou seja, esse pequeno espaço da empregada doméstica nas relações que tem um convívio social, ou seja, de empregado ou diarista, com a sua patroa, com o espaço com quem ela trabalha. Então, mas ela não faz parte da família, ela é apenas uma pessoa que ali oferece um serviço, mas há uma confusão de relacionamento, de afetividade. E no filme mostra isso, como que permaneceu essa situação de uma casa grande e dessa pequena edícula, desse pequeno espaço para o trabalhador que oferece o seu serviço para determinada família. E há um conflito que é instaurado ali com a presença da filha da empregada doméstica que quer tentar o vestibular na capital, no Rio de Janeiro. Toda a história se passa no Rio de Janeiro e Niterói. E a filha da empregada, ela se hospeda na casa da patroa, da sua mãe, e ali começa a estabelecer o conflito, pois ela quer se ascender economicamente, ela quer poder estar nos espaços acadêmicos, já que a sua mãe não teve essa oportunidade, teve que ir fazer o seu trabalho de serviçal. Bom, então é essa complexidade que tem aí uma reflexão, o ponto de partida no Casa Grande Senzala. Além disso, essa relação de classes, também é uma relação de mostrar a violência sexual que as mulheres sofreram, seja a mulher negra e a mulher indígena. É interessante salientar que Gilberto Freire vai salientar o conceito de sífilização. O que significa isso? Foi a partir dos estupros que os europeus estabeleceram com as mulheres indígenas e mulheres africanas que fez construir essa mestiçagem. Então não foi algo democrático, não foi algo consensual por parte das mulheres. Em alguns casos sim, obviamente houve um enamoramento, houve um relacionamento de consenso, mas em muitos casos houve um abuso masculino do homem europeu com essas mulheres que lhe olhavam de uma maneira objetificada, ou seja, de uma mulher que não era alguém a ser respeitado. Bom, dando continuidade ao entendimento sobre a sociologia, ou seja, pensar a sociedade no Brasil, temos que salientar que os primeiros intérpretes, eu disse nomes, figuras do século XX, ou seja, pensadores acadêmicos, mas o pensamento no século XIX, ele foi ocasionado a partir dos escritores, ou seja, foi a literatura, a arte, então seja com Machado de Assis, que vai escrever, por exemplo, Esaú e Jacó, que é o conflito entre dois irmãos, um quer defender a monarquia e o outro quer defender a república, que era o debate próprio daquele momento do século XIX no Brasil. Temos também Euclides da Cunha, que vai escrever Os Sertões. Ele trabalhava no Jornal do Estadão e ali ele é encomendado a ir na região de Canudos, na Bahia, e ele percebe o conflito entre o litoral e a região do interior do país, esse sertão, ou seja, esse espaço que muitas vezes não era observado pelas grandes elites. Então, os primeiros intérpretes, os primeiros pensadores a tentar
entender o país foi a literatura. Não é à toa que no século XX tivemos um grande professor, que foi também, lecionou na USP, foi professor do Florestan Fernandes, professor do Fernando Henrique Cardoso, que é o Antônio Cândido. Ele era tanto um cientista social e um crítico literário. Veja, por exemplo, a explicação dada do professor da UERJ a respeito dessa importância da relação entre literatura e sociedade. As páginas dos grandes livros contam histórias sobre quem somos. As melhores linhas da nossa literatura são como um espelho que reflete o país. Escritores como Euclides da Cunha, Graciliano Ramos, Jorge Amado e Clarice Lispector foram intérpretes privilegiados da nossa realidade. História, sociologia, economia, tudo isso pode ser encontrado em uma viagem literária em companhia de grandes escritores. Por muito tempo, os verdadeiros intérpretes do Brasil não foram sociólogos, historiadores, antropólogos ou cientistas sociais. E isso por um motivo razoavelmente simples. Nós não tínhamos no Brasil universidades para formar sociólogos, antropólogos, cientistas sociais. Nesse sentido, por muito tempo, eu diria até os anos 40 do século XX, a sociologia, a antropologia, as ciências sociais brasileiras se realizavam não apenas com ensaístas, mas também com os escritores. Nós vimos então a relação entre ambos, essa literatura que tenta compreender o sujeito, as mulheres e os homens do Brasil, mas também temos que salientar que a própria bandeira do nosso país, que tem por título Ordem e Progresso, ela tem um cunho sociológico, positivista, de origem do pensamento do Augusto Comte, já que ele que foi que cunhou a frase: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Então esse pensamento positivista do Augusto Comte, ele se estabelece na bandeira nacional do nosso país, já que quando foi inaugurado a República Nacional, ou seja, o pensamento republicano no Brasil, ele teve uma influência positivista que foi trazido da Europa. Bom, eu agradeço pela sua atenção e fique atentos ao nosso material complementar.